Aí eu consegui comprar o meu carro, né? Consegui comprar ele no Pix, foi uma felicidade gigantesca. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar alguma coisa assim muito grande no Pix, vocês vão ver que é uma sensação indescritível. Você poder falar assim, não, aí o cara fala assim, não, mas como é que você vai pagar? É Pix. Pix? Pô, ele verdade, né? Como assim, Pix? Pix, qual que é o Pix? Paguei o valor do carro e fui ver, ainda tinha que pagar mais R$ 1.000 lá de licenciamento, paguei também, e eu voltei. E tem mais uma coisa pra pagar que eu pago também. Aí eu voltei tranquilo, foi uma sensação muito boa. E mais recentemente, essa é uma conquista junto com a minha namorada, que esse ano a gente conseguiu comprar a nossa casa própria. Então, caraca, mano, tu vem falar isso agora, velho. O cara comprou uma casa, mano. Eu guardei pra agora, eu sabia que você... Caraca, mano, eu tô muito feliz. Parabéns, Antônio. De verdade, mano. Tô aqui com o Antônio, e o Antônio, cara, ele já faturou mais de R$100 mil com tráfego pago. Eu quero saber um pouquinho da história do Antônio, quero que vocês também conheçam esse cara aqui que tá na minha vida, entrou como um dos meus mentorados e hoje é meu amigo, cara. A gente até viajou junto. Antônio, como é que você tá, mano? Você tá de boa, velho? Eu tô bem demais, e você? Ah, tô bem demais aqui. Eu gosto de conversar com o Antônio, cara. Antônio, pra mim, é tipo assim, aquele amigo que tu senta, fica na roda de conversa ali, conversando horas e horas. Aí você tá conversando sobre tráfego pago, depois já tá falando sobre cachorro caramelo. A gente vai variando as conversas aqui. Antônio, mano, se apresenta aqui pro pessoal. Há quanto tempo você tá trabalhando com tráfego pago? Eu sou Antônio, tenho 24 anos, eu trabalho com tráfego pago desde o final de 2021, foi quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago, e de lá até aqui já administrei mais de R$1 milhão em anúncios, já atendi mais de 100 empresas, já trabalhei em agência, já trabalhei em todos os nichos variados que vocês puderem imaginar. Sou especialista em Facebook, Google Ads, e hoje em dia eu tenho a minha própria assessoria. Show de bola. Antônio, hoje você poderia dizer que você vive totalmente do tráfego pago, velho? Totalmente, 100%. Eu acredito que há uns 2 anos eu já vivo 100%. Até 1 ano e meio atrás ainda era aquela coisa, né? Tinha alguns combinados com meu pai que eu via um potencial grande nisso e falei, pai, eu vou arriscar aqui, vou ficar um tempo nisso, porque eu era CLT antes de vir para o tráfego pago. Eu fui CLT, fui mandado embora na época da pandemia, e da pandemia para cá eu trabalhei de várias coisas diferentes, trabalhei de servente de pedreiro, trabalhei em vidraçaria, trabalhei em vários locais diferentes que você puder imaginar, tanto que eu tenho até essa cicatriz aqui, que é de trabalhar como servente de pedreiro, e eu gosto de dizer que sempre quando eu olho para ela, eu lembro que eu tenho que estudar mais e ganhar mais dinheiro com o tráfego pago para poder valer a pena. Caraca, mano. Pera aí, vamos lá. Vamos contar um pouquinho lá do início. Tu era CLT. Fala um pouco sobre os trabalhos antes do tráfego pago, velho. Vamos começar com a vidraçaria. Ela foi antes ou depois do serviço de servente? Isso foi antes. Foi junto, praticamente. Vamos começar do começo. Eu sou de Minas Gerais e eu vim morar em São Paulo. Eu vim morar em Aparecida, em São Paulo, em 2019. Quando eu fiz 18 anos, fui liberado do exército e vim morar para cá. Um resumo muito grande, minha irmã veio morar para cá, meus pais são devotos de Nossa Senhora Aparecida, e eu vim morar para cá junto com eles. Aqui também tem uma oportunidade muito maior de público, né, de trabalhos em si, e como eu saí da escola, e a gente sai da escola embananado, né, se você não sabe o que você... Cara, não sabe o que fazer, bicho. Você não sabe o que você quer fazer, então eu vim para cá e me joguei de cabeça nas primeiras oportunidades de serviço que eu encontrei. Fiquei aqui uns 2, 3 meses na casa da minha irmã sem arrumar nada, naquele perrengue lá. Eu lembro que, isso é uma das coisas engraçadas, que na frente da minha casa tinha um hotel que a gente descobriu o Wi-Fi de lá, e eu ficava baixando os animes que eu gostava de assistir, porque eu não sabia a hora que ia travar, e eu não tinha dinheiro nem para pôr crédito nessa época, e eu sempre fui uma pessoa viciada em academia, e nessa época nem academia eu podia pagar, então estava complicado. Então, eu resolvi procurar emprego aqui na região, né? E o meu primeiro emprego, de verdade, que eu trabalhei para outra pessoa, foi em um restaurante. Nesse restaurante, eu trabalhava sexta, sábado e domingo. 12 horas no sábado, na sexta-feira, e no sábado e no domingo eu trabalhava de 8 da manhã até 1 da madrugada. Então, cacete! 8 da manhã... Eu achei que tu ia falar até 1 da tarde, o cara me fala até 1 da madrugada, velho. Não, e aqui na cidade, pelo menos na região, é tipo assim, você chega no trabalho, você encontra a oportunidade e você não pergunta o salário, você entra de cabeça para mostrar que você está disposto. Só vai. Você só vai. E depois que você vai combinar essa questão de trabalho, porque muitas vezes o pessoal fala assim, não está disposto, não sei o que lá.
E disposição é uma coisa que eu tinha. Então, eu fiquei aí uns 5 meses, uns 4, 5 meses nesse trabalho que eu ficava muitas horas em pé. No começo, eu comecei lá como garçom, ajudava, só que descobri que eu não sou bom como garçom. Na hora que eu ia fazer lá os pedidos, eu sempre esquecia. Era igual o Chaves. Nossa, era horrível. Aí eu comecei a vender sorvete pro cara lá, porque eu descobri que eu era muito bom em vender para os outros. Então, é uma coisa que foi... Eu já trazia isso desde a época da escola, na época que meu pai tinha bar. Eu descobri que eu sempre fui muito bom de convencer as pessoas a comprar as coisas. Então, eu saí do garçom, virei só uma pessoa que vendia sorvete, mas mesmo assim era muito puxado, porque eu ficava o dia inteiro em pé, era complicado, para ir no banheiro tinha que chamar outra pessoa para ficar olhando, não tinha horário de almoço, etc. E eu também queria um CLT, né? Hoje a gente sai da escola assim, a única coisa que você quer é a segurança de trabalhar 8 horas e chegar em casa tranquilo todo dia. Então, depois disso, eu consegui arrumar serviço na Basílica aqui de Aparecida como caixa. Caixa lá a gente faz de tudo. E eu vendia água lá, e também é uma das coisas que... O cara, ele vai sempre vendendo uma coisa. Ele começou atendendo, e depois ele vendia sorvete, aí agora depois ele foi vender água. Como é que foi, mano? Então, e a água lá é uma questão aqui em Aparecida é mais uma questão religiosa. Então, as águas, o pessoal falava que era água benta, né? Eu falava, não é água benta, que não sei o que lá, mas eu sempre fazia a pessoa comprar aquilo que eu queria. Porque a gente tinha meio que como se fosse umas metas, a gente não era vendedor e não ganhava nenhuma comissão para cima para isso, mas ela massageava meu ego, saber que eu vendia mais. Saber que eu vendi mais água no mês. Não, água no mês. Sério, às vezes eu entrava às 6 da manhã e saía meio-dia com 35 mil reais de água vendida. Cacete, mano, a gente tá no nicho errado, velho. É muita água. Então você pensa que, tá vendendo só água, mas é muito dinheiro que entrava. Isso que o meu caixa fechava meio-dia e o pessoal ia até 8 horas da noite atendendo. Arregaçando. Então você pensa que tem muito. Então, depois que eu fiquei lá um ano, praticamente um ano, foi quando entrou a pandemia ali para 2020. Março de 2020, eu fui mandado embora, fiquei no seguro-desemprego aí por um tempão. E eu lembro que quando eu fui mandado embora, a primeira coisa que eu quis fazer foi day trade. Falou, não, grana rápido aqui, vou injetar o caixa do meu seguro. Não, ninguém sabia disso na época, né? E o mercado ainda era uma coisa muito crua. Não dava para saber se funcionava ou não, né? E você via o pessoal fazendo aula, que não sei o que lá, e eu caí de cabeça nisso uma época também, só que aí eu só perdi dinheiro. Eu ganhava, mas eu perdia mais do que eu ganhava. Então, era o tigrinho. E o day trade, ele é uma coisa que na época me trazia muita frustração, porque eu estudava muito, na hora que você ia aplicar, a porcaria do gráfico subia, ou ele descia, ou era a previsão totalmente errada. Então, eu fiquei no day trade uma época, e foi na época que foi mais puxado, assim, na época da pandemia. Na época da pandemia, a única coisa que eu fiz foi ler, ficar triste e jogar Free Fire. As únicas coisas que eu fiz. Ou na pandemia o cara ganhava dinheiro ou ficava depressivo, né, mano? Sim, mano. A única coisa que eu fiz foi na época que eu comecei a assistir live, eu gastei um tempão da minha vida à toa. Mas eu tenho um caderninho que eu até tentava, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre assistia uns canais como Copy, esse pessoal que fala sobre desenvolvimento. Só que na época da pandemia era foda, né? Eu ficava dentro de casa o dia inteiro, a cabeça da gente ficava muito ruim. Então, depois da pandemia, durante a pandemia, né, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, porque não tinha nada para fazer. E tinha o meu cunhado, que ele é pedreiro. Aí ele me chamou para trabalhar uma vez. Aí eu comecei a fazer os trabalhos, ganhava 50 conto o dia. Ralava serviço pesado, né, mano? Pesado. Além de fazer massa, tinha que passar rejunte no chão, ficava com a dor nas costas. E, nossa, era muito, muito chato ter que acordar às 6 da manhã sabendo que 7 horas você ia ter que começar a fazer concreto. Você ficava com o corpo moído. Aí, tipo, chegava meio-dia, eu tava cansado pra caramba já. Nessa época eu parei de ir na academia, tava tentando juntar algum dinheiro, né? Mas tava complicado na época. Aí, durante esse tempo, eu consegui arrumar um serviço na vidraçaria. Na vidraçaria foi a mesma coisa. Eu vi o anúncio no jornal, fui na vidraçaria e falei com o cara lá, com o chefe. Vi a oportunidade, etc. Eu gostaria aí de estar dentro da vaga. Não perguntei valor, não perguntei só queria trampar. Não, eu só lembro que na hora que ele falou assim, quanto você ganhava na Basílica? Eu falava, 1.200, 1.300. Ele falou, então, aqui é a mesma coisa. Só que aqui é de 8 às 8 todo dia. Aí eu falei, 8 às 8 todo dia? Na hora eu não consegui nem pensar, né? Quantas horas que dá 8 às 8 todo dia? Só que eu jurava que esse cara tava me zoando.
Eu jurava que ele tava me zoando. Tipo, ele quer ver se eu tenho disposição mesmo de trabalhar muito. Porque 8 às 8 todo dia, 12 horas de trabalho. Todo dia. E de segunda a sexta-feira e sábado, você trabalha de 8 às 4 da tarde. Então, era muito serviço. Isso para os caras ganhar R$1.400. Aí, ele falou que ia pagar com 15 dias, né? Deu 15 dias, eu falei com ele, não, eu só fico aqui se for por 2 mil. Na época, na minha cabeça, se eu ganhasse R$2.000, eu tava feito na vida. E aí, ficou? Então, eu briguei com ele bastante, né? Eu falei, não, 1.400 eu não fico. Você tá pensando que eu sou os drogados daqui, que não sei o quê? Nessa época eu tava sem dinheiro pra cortar cabelo, então eu tava com cabelo grandão. Aí quando eu cheguei lá, ele falou que só me contratou porque eu tinha cara de doido. E lá só tem doido ou drogado, que é as duas pessoas que conseguem... Que trabalha pra caramba e recebe pouco. Então, aí eu acabei conseguindo fechar com ele os 2 mil, só que ele falou assim, agora que eu vou te pagar 2 mil, eu vou te cobrar um pouquinho mais. Eu já tava desanimado. Porque lá eu trabalhava como secretário. Era até de boa que eu ficava no ar-condicionado o dia inteiro. Mas imagina só, eu tenho que ficar de frente com a porcaria daquele patrão, me enchendo a paciência o dia todo. Eu prefiro muito mais estar na rua, instalando box, fazendo outras coisas, do que estar ali com ele. E outra coisa, voltou à venda de novo. Eu tinha que ligar para as pessoas para poder falar com elas sobre a questão de orçamento que elas tinham feito e tentar vender para elas. Só que o problema lá é que eu não conheço nada sobre vidro. Até hoje eu não conheço nada sobre isso. Porque é muita coisa, é vidro, é box, é porta laminada, que não sei o que lá mais. Então, eu gostava mais de ficar na parte de atendimento. Então, eu atendia as pessoas e tentava vender. Mas aí, na segunda-feira, um dia depois que ele me pagou, ele me pediu para entregar 15 folhas de box num prédio. Mas, tipo assim, vai lá entregar. É uma coisa que eu fazia de vez em quando. Eu entregava, eu cobrava a pessoa, parecia um agiota. Esse eu cheguei a me sentir. Tinha lá na casa da pessoa, fulano, vamos pagar lá, deve estar. Aí ele me pediu, né, para levar lá essas 15 folhas de box. Na hora que eu cheguei lá, não tinha ninguém para carregar. Ninguém. Aí falou, é você mesmo. E eu não sei se vocês conhecem, você conhece uma folha de box de... É pesado pra desgrama. Além de ser pesado, eu tive que subir 7 andares de escada, porque não podia usar elevador. Então eu subi 15 folhas de box por 7 andares, carregando, e ela é uma coisa que, além dela ser pesada, ela não pode bater. E é perigoso. Além de perigoso, né? Mas se ela bater em alguma quina, ela quebra. Ela trinca inteira e ela quebra inteira. Então, imagina a dificuldade de subir com 15 folhas de box, uma atrás da outra, na escada, e chegar lá e ele falar comigo que eu estava atrasado, que eu devia ter feito mais rápido. Aí eu fui ficando injuriada. Aí eu falei com meu pai, eu vou sair desse serviço lá. Mas tu chegou a receber algum mês os 2 mil? Não, eu recebi os 2 meses. Aí, tipo assim, eu falei com meu pai, pai, eu não consigo ficar trabalhando lá, não. Eu parei de ir na academia, parei de ir no grupo de oração, eu não tô conseguindo fazer mais nada, tô ficando cansado. Eu saí de casa 7 horas, chegava em casa 8h30, 9 horas, não tem que fazer nada. É o tempo de chegar em casa, tomar banho e dormir. E chorar. Às vezes não dá nem tempo de chorar. E olha que nessa época, graças a Deus, essa época eu não namorava, não tinha bosta nenhuma pra fazer. Porque se tivesse... Era só tu, né? Era só eu, porque senão tinha ruído tudo. Mas aí eu conversei com meu pai, falei com ele que eu não ia aguentar. Meu pai falou, então, realmente não dá certo. Porque a ideia minha era fichar, né? Ter o CLT. Só que ninguém é CLT trabalhando 12 horas todo dia, né? Tá totalmente fora da ilegalidade. Então, eu conversei com ele e resolvi sair de lá. Aí eu lembro que no dia que eu falei com ele que ia sair, foi bem no dia do pagamento. Falei, então eu quero sair. Eu já tava enrolando já, né? Já comecei, foda-se já pra... Doido pra vazar. Eu queria receber, embora. Teve uma questão assim, você tem que tomar energético pra você ficar mais ligado. Eu falei, não quero, faz mal passar. Eu tô querendo desligar, brother. Então, foi bem quando começaram a usar o Pix lá, de questão de pagamento. Estranho, né? O Pix foi esses dias, mas parece que tem tanto tempo. Aí ele me pagou os 1.500 no Pix, segurando o Pix, falando assim, não, mas eu preciso que você venha mais 15 dias pra me arrumar outra pessoa. Aí eu falei, não, pode deixar que eu venho. Nunca mais entrei lá. Nem o uniforme devolvi. Entreguei pra um cara lá, porque eu não esperava lá nem que me pagasse. Porque, o cara tava acabado mentalmente, já fisicamente. Sabe? E o cara milionário, mano. Milionário. Ele não precisava trabalhar tanto assim, não precisava esforçar de todos os funcionários. Porque ele também trabalhava essa carga horária. Só que o cara trabalhar uma carga horária dessa e tirar 60, 70 mil reais por mês, de boa. Coisa. Agora, eu trabalhar isso aí para tirar um salário de 2 mil, um salário de fome desse, por isso 2 mil dava para muita coisa. Porque não tinha nada para fazer. E no Brasil, mano? Então, não dava nada para fazer. Eu lembro que na época que eu ganhava 1.000 e pouquinho, era minha cabeça.
quando eu ganhar 2.000, se eu Foi de boa. sobrar dinheiro pra cacete. Hoje em dia, 2.000 não dá pra pagar nem a fatura do cartão de crédito. É, justo. Não dá pra pagar nem a fatura. Então, depois que eu saí de lá, eu voltei pra ser servente pedreiro de novo. Trabalhei vendi roupa na feira, camisa de time na feira. Caraca, o cara já fez tudo que existe. Vendi picolé também. Isso tu tem 24 anos, né, Antônio? Eu tenho 24, isso foi entre os meus 19 até os 22 mais ou menos, que foi na época que eu comecei a trabalhar mais com digital. Aí, como que foi que eu entrei no... Ah, sim, eu comecei a jogar muito Free Fire, né? Eu jogava muito Free Fire dentro dessa época, eu jogava desde 2017, que é quando lançou, e dentro lá do Free Fire, a gente conheceu vários amigos através de outros amigos, de pessoas que a gente jogava, ficava resenhando, e tinha um desses caras que é o Eduardo, que é o Dudu, como a gente chama ele. E ele, desde 2020, se eu não me engano, ele trabalha com marketing digital na área de social media, trabalhava, né? E eu lembro que ele, tipo, tinha comprado uma aliança pra noiva dele, que custou R$3.000, um negócio assim. Pô, o cara tá ganhando dinheiro, né, mano? Eu lembro que eu achava que era uma coisa absurda. Ele falava, não, eu tenho uns 5 clientes aqui de social media, e tiro aqui um valorzinho legal e tal, trabalho pouco. Eu lembro que ele falava assim que quem trabalhava sexta-feira para ele era desorganizado. É, justo. Que não sei o quê. Aí eu comecei a me interessar sobre, perguntei, você não tem um curso aí pra você me ensinar, como é que não sei o que lá. Aí ele falou que não tinha curso, só que a gente começou meio que uma parceria para mim começar a fazer alguma coisa para ele. Nessa época eu descobri o tráfego pago com uma live de um cara que eu não consigo me lembrar, eu já tentei me lembrar várias vezes, eu lembro que na época ele vendeu o tráfego pago como fosse uma profissão que a gente atendia a empresa apenas durante um tempo e cobrava muito caro por isso. Eu lembro que era alguma coisa assim, e eu lembro que eles falaram que era tráfego pago. Eu comecei a estudar sobre tráfego pago, comprei meu primeiro curso de tráfego pago, esse aqui, ó, do Pablo Negri. Olha, o cara tem a plaquinha, você tá doido? Foi R$30 esse curso. Muito bom, mas foi R$30. Tipo assim, da época era coisa ultrapassada, mas me deu uma boa visão. Então, eu comecei a fazer esse curso, mas a maior parte das coisas que eu tinha aprendido na época mesmo era no YouTube. Comecei a trabalhar com esse amigo meu, porque ele arrumou a oportunidade de arrumar um cliente lá. E comecei a fazer arte também no Canva, vendia essas coisas. Aí Começou ali o percurso no mercado digital. No mercado digital, mas não ganhava nada ainda. Não ganhava nada mesmo. Só aprendendo. Só aprendendo. Eu lembro que o primeiro salário que ele me pagou foi R$100. E a arte eu cobrava 5 contos para poder fazer. Era bem barato mesmo. Aí eu ficava entre isso e arrumar um serviço CLT, né? Procurando alguma coisa legal e entre isso e trabalhando de servente pedreiro. E foi na época que eu conheci a minha namorada. Na época que eu comecei a sair, né? Que eu peguei a minha carteira de motorista e comecei a falar, não, agora eu vou sair, agora eu posso andar de carro. Aí eu conheci minha namorada, a gente começou a sair, a gente começou a conversar e tal. E de 2021 para cá, eu peguei mais firme. Então, 2022, eu consegui uma oportunidade de trabalhar em uma agência aqui da cidade vizinha, e lá foi onde eu aprendi muita coisa mesmo, porque quando a gente trabalha em agência é horrível, eu não digo para ninguém que já tem um dinheirinho, né, que já tem alguns clientes, mas se você precisa... É iniciante. Se você é iniciante, você quer uma curva de aprendizado grande... Rápida. Trabalhar em agência é muito bom, porque eu fiquei na agência 5 meses, mais ou menos, mas eu trabalhei com mais de 60 contas de anúncios diferentes. Eu trabalhei com Google, eu trabalhei com Facebook, cada nicho extremamente... igual eu gosto de falar que tem um nicho lá que é advogado que só atende quem perdeu a carteira de motorista. Aí você tem que ficar quieto na cabeça, né? Como é que eu faço... Pra segmentar esse povo. Achar o povo que tem carteira e perdeu. Aí você vai aprendendo, você vai testando, e você vai aprendendo com o dia dos outros, que é a melhor coisa que tem. Então, eu fiquei na agência um tempo até eu arrumar um cliente de 1.500. Aí tu falou, pronto, agora eu já posso sair. Não, então, arrumei um cliente de 1.500, aí eu parei e falei assim, eu tô atendendo 30 contas aqui, e eu tiro 1.500. 1.600. Agora eu tô só com um. Eu só tenho um agora, e ele me paga 1.500. Então, compensa muito sair dele. Mano, ó, por que eu gosto tanto do mercado de prestação de serviço? O cara só precisa de um cliente, mano. Sim. Pra ele dar o start, né, na empresa dele. Um cliente. Ah, putz, o cara fechou 2 clientes de R$1.000, já é 2 contas atendendo 2 clientes de casa. Sim. Mas conta pra gente aí, esse foi teu primeiro cliente, aí tu startou o teu próprio negócio.
Então, aí esse cliente, eu gosto de falar que não é como se fosse um cliente de 1.500 que não chegasse pagando só tráfego. Eu vendi um monte de coisa para ele. Gerou valor, né? Porque era o que eu tinha ali na hora, eu joguei pro cara, ele aceitou 1.500, eu fiquei feliz quando caiu o Pix no meu celular. Falou, caraca, é real, funciona. Eu pedi pra ele tráfego pago, social media, Facebook, Google e uma chicotada na costa de vez em quando, uma vez por semana. No Mercado Livre, ia fazer ads no Mercado Livre pra ele. Então, ele, inclusive, é um cliente que tá comigo até hoje, desde 2022, só que esse cliente, hoje em dia eu tirei tudo dele, só tem tráfego pago. Hoje é só tráfego pago. Eu não faço essas coisas de marketplace mais não, porque isso é furada. Mano, só o tráfego pago já vende, mano. Sim, só o tráfego pago já vende. É porque, por exemplo, o marketplace dele, eu fazia o tráfego lá. Então, funcionava também. E o marketplace no Mercado Livre é muito fácil de fazer. Então, compensava. E depois disso, foi a época que eu conheci você lá no TikTok. Inclusive, eu reinstalei o TikTok esses dias para postar uns conteúdos de corrida lá. E eu vi lá nos salvos o primeiro vídeo seu que eu salvei. Inclusive, caraca, mano. Inclusive, você tá com uma cara bem mais fininha, assim. Não, minha cara era magra lá, ainda tava nas vacas magras. Tá muito magrinha. Eu lembro que, sabe que vídeo que é? Um vídeo que você tá falando sobre criativo de prestação de serviço. Primeiro você mostra um, aí depois você fala assim, mas esse aqui é bem melhor que não sei o quê. Depois disso eu caí naquele da lingerie. Pô, da lingerie foi bom. Então, aí depois disso eu fui pro Instagram, né? Você falava assim, o super manual de fechar contratos, que não sei o quê. Pra quem não sabe, o meu primeiro produto era um manual pra fechar contrato, era um PDF. Tem até hoje, eu acho, não tem não? Tem, mano, só que a gente não vende mais que a gente já botou de graça na seleta, né? Então, aí eu fiquei acompanhando seu perfil, né? E na época, eu acredito que até hoje a gente é muito carente de pessoas que criam conteúdo de verdade para tráfego pago, né? É sempre uma coisa que é muito do mesmo. Ou é para vender um produto. Ou que é muita venda, né? Quando é muita venda, assim, a gente acaba não conseguindo trazer ideias. Então, eu comecei a acompanhar você porque eu achava muito interessante os conteúdos. Gostava muito de você falar assim, você quer lá? Fale com o Kevones. Aí eu comecei a te acompanhar e direto aquele negócio do manual, pra mim, aparecia. Um dia eu falei com a minha namorada, vou comprar esse negócio. E eu lembro que vamos ver se presta. Eu lembro que era barato, acho que era uns R$10. Era R$19,90, mano, meu primeiro produto. R$19,90. Aí eu comprei, li tudo, li rapidão, já comecei a aplicar e já consegui uns 2 clientes na Mentira, época. Sério, mano? Porque o que acontece? O manual, ele falava de criação de conteúdo e atrair as pessoas através de criação. Então era uma coisa que eu não fazia. Eu criei os conteúdos e coloquei no ar e chegou algumas pessoas mesmo entrando em contato comigo. Então, depois que eu vi as coisas, comecei a aplicar. Então, Ei, tu lembra quanto que tu fechou desses 2 contratos? Ah, não sei, era tipo assim, eram uns R$800 os 2. Que dava. Caraca, tu gastou R$19,90, mano. Não, é porque o mínimo que eu já cobrei até hoje foi R$400 de cliente. Eu tinha alguns clientes de 380, algumas coisinhas. Quando tava iniciando o percurso. Tava iniciando, né? Então, eu fechei esses 2 clientes, eles ficaram por um tempo, né? Por um tempo eu acho que até saíram, mas eu consegui cliente, sim, já com aquele primeiro material. Porque foi um start, né? Eu tava zerado de conteúdo, não tinha nada. Quando eu fiz, as pessoas já caíram já no meu perfil, através de pesquisas, busca, etc. E encontraram meu perfil, acharam interessante algumas coisas que eu tava falando lá. Inclusive, se voltarem lá no meu perfil, vocês vão achar uns conteúdos muito mais pro final lá que tem a ver ainda com esses conteúdos que eu fiz na época. Aí fiquei acompanhando seu perfil e eu lembro que quando eu comprei o manual, você colocava a gente no Telegram lá, que era... Como é que é? Eu não lembro, mano. Eu não lembro dessa parte, velho. Eu não sabia que a gente já tinha tido o Telegram, velho. Que tinha umas 6 pessoas lá, umas 7 pessoas que tinham comprado o manual. Pô, o Antônio, ele é do início, velho, do início da jornada. Era Seleta Comunidade, só que era um nome antes. Era Incrível Seleta Comunidade de Tráfego Pago, um negócio assim. Era alguma coisa grande, assim, eu lembro. Era enorme. Aí você ficou falando um tempo, aí eu lembro que aí já partimos para a época aqui que você vai começar a dar mentoria, né? Nesse meio tempo, consegui alguns clientes, estava mantendo a minha vida e já conseguia viver só do tráfego. Nessa época, eu já tinha feito os acordos com meu pai de poder trabalhar em casa e no começo ele não entendeu, né? Foi difícil, mas meu pai eu sempre fui uma pessoa que meu pai confiou muito em mim, porque eu nunca dei muito problema.
Então, quando eu falei, pá, isso aqui é uma coisa que vai dar resultado, eu vou atender outras empresas, não é nada de errado. Ei, pra quem não sabe, eu tava até conversando com o Antônio aqui. Hoje o Antônio ele já até viajou pra fora do Brasil. Já. O Antônio já foi pra outros países, o Antônio já comprou o carro dele. Então você que tá acompanhando essa história, putz, mano, deixa o like, tá? Compartilha se você tá vendo sei lá, em algum local dessa eletrocomunidade, dá um gostei aí, beleza? Porque esse cara aqui é brabo. Continua, Antônio. Daqui a pouco a gente fala sobre as realizações aí, que é uma coisa legal também de falar. Então, nessa época, eu já tava vivendo do tráfego pago, ganhava pouco, assim, já ganhava mais de R$2.000 por mês, mas era pouco em compensação ao que eu ganho hoje, né? Mas aí você começou a falar sobre que você ia fazer uma mentoria e tal, e olha que eu não comprei mentoria de ninguém até hoje, só a sua, que eu ficava com medo muito grande. E eu não lembro se você lembra disso, mas você fez uma live com os caras do Telegram. Fiz, mano. Fez. Com 6 pessoas? Com 6 ou 7 pessoas. Cara, o cara é resiliente, mano. Se eu não me engano, eu tenho uma foto disso. Não, você tem que me mandar essa foto, velho. Se não me engano, eu tenho uma foto, porque você abriu essa call pro pessoal do Telegram. Eu lembro que eu cheguei atrasado, porque eu falei que eu ia participar, mas eu cheguei atrasado. Aí eu lembro que depois que você saiu, eu e os moleques ficamos batendo um papo um pouquinho assim, agora eu fico rico, que não sei o que lá. Aí você falou, não, na outra semana vai ter live. Nunca mais teve live desse grupo. Caraca, mano. Eu passei um conteúdo bom então, né? Que os caras gostaram. Pois é, você falou sobre criação de conteúdo, você falou sobre como é que você atraía os clientes, você falou o que você fazia na época, né? Como você fazia aquela questão de vender mais serviços juntos, etc. O que você falava na época. Então, eu resolvi comprar né, um acompanhamento próximo, porque eu era uma pessoa que eu confiava, e naquela época já me fez uma grande diferença, porque eu comecei a vender alguns serviços de social media junto com o serviço de tráfego pago. Inclusive, tem um cliente meu, que ele está comigo há 1 ano e 6 meses, eu acho. 1 ano e 6 meses. Se a gente colocar só o faturamento que esse cara colocou no meu bolso, foi 1.800, 18 mil e poucos reais. Só de um cliente. Caraca. E foi dessa época, porque eu vendi para ele o serviço de social media junto com o tráfego pago. Que era o que eu ensinava. Que era o que você ensinava na época. Então eu vendi para ele e ele está comigo até hoje. É um cliente que não sai porque ele tem muito resultado. Claro, depois eu fui melhorando o meu tráfego pago. Justo. Né? Fui melhorando e hoje em dia eles têm muito resultado. Então eles não têm nem por que sair da minha assessoria. Mas aí... Pode falar. Ei, não, peraí, então tu assistiu um conteúdo gratuito, tu já tinha comprado o manual que era R$19,90 e tu entrou na minha primeira mentoria. Sim, entrei na sua primeira mentoria, a gente fez... Eu lembro, o Antônio, cara, ele foi o primeiro cara que comprou a minha mentoria, o primeiro. Agora a gente tem a Seleta Comunidade, que é um serviço de mentoria também, mas antes eu tinha uma mentoria privada, era só eu e o cara aqui, quando eu tava iniciando a passar conteúdo, né? E o Antônio foi o primeiro que comprou. E aí, Antônio, como que foi? O Rian e mais um menino lá. Que eu não... Foi 3 pessoas que compraram, o Antônio foi o primeiro. Era nós 3. Aí a gente, na época que a gente começou a conversar, né, isso abriu a minha mente para várias outras oportunidades e me comportar como uma pessoa um empresário além de gestor de tráfego, né? Fez muita diferença. E mais a criação de conteúdo, porque é uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque tem muita gente que fica extremamente em dúvida de como é que consegue mais cliente. E, gente, eu faço prospecção? Não faço. Vem cliente, os clientes que vêm da produção de conteúdo. Vem cliente para mim? Vem todo mês. Como? Indicação e criação de conteúdo. É o que acontece, eu não prospecto, eu não mando mensagem para ninguém, eu não faço anúncio por enquanto. Tanto é que na Seleta a gente nem tem aula ensinando você a ligar para outra pessoa, né? A gente nem gosta disso. Então, eu não faço isso, e eu tenho um faturamento bem legal. Eu tenho certeza que se eu tivesse outras fontes de captação de clientes, eu traria mais dinheiro, mas pelo que eu estou atendendo hoje em dia, eu estou no meu limite, praticamente. Hoje em dia eu não consigo atender mais... Se chegar mais 3 clientes, eu não consigo atender. Então, eu já estou na parte de delegação, já tenho um gestor que me ajuda na parte do Google, porque eu não gosto de mexer no Google, eu acho extremamente chato. Então, eu deixo o gestor só para fazer o meu Google, os meus Google Ads, né? E cuido de todos os metas. Mas é uma coisa que eu vou passar para frente, vou passar para outros gestores, que é o caminho natural para a gente poder crescer, né? Então, eu já consegui alguns clientes naquela época e aí veio a Seleta Comunidade. Foi a época que eu lembro que eu estava no grupo do WhatsApp, aí você falou, vou lançar a Seleta Comunidade, não sei o quê. Entre lá no grupo. Aí eu entrei e, gente, eu sou um dos únicos que não pagou para entrar na Seleta. Prestem atenção. Quem confiou em mim no meu primeiro produto, de lá a gente deu todos os outros produtos, tá? Então, exemplo, o Antônio, ele comprou meu primeiro produto.
Aí depois o Antônio comprou a minha mentoria. De lá, o Antônio, todos os produtos que eu lancei, o Antônio recebe. Entendeu? Eu tenho todos, hein, gente? Mas eu entrei na Seleta e aí foi quando começou a virar muito o jogo para mim. Porque é quando a gente entra na Seleta e a gente vê que tem um caminho mais bem definido ainda do que só a mentoria, né? Porque quando o Kevin passou para minha mentoria, ele também estava aprendendo muita coisa. Ele também estava evoluindo o negócio dele. Hoje em dia, se a gente pergunta para esse Kevin e o Kevin que me ensinou. Putz, mano, era duas pessoas diferentes. Véio. Duas pessoas totalmente diferentes, visões diferentes de vida, pensamentos, histórias e a vida em si, né? Há 2 anos atrás ele estava começando a namorar lá, estava com a namorada dele. Hoje em dia o cara é pai de família, tem casa, vendeu mais de 100 mil aquela plaquinha lá atrás. Velho, são pessoas diferentes. Então a evolução, ela vem dentro do curso, mas também vem a partir do Kevin. O Kevin, ele vê as coisas melhorarem, mudarem e traz para a comunidade. E atualiza, né? Tanto que se você entrar na comunidade hoje e procurar lá tráfego pago para atrair clientes, você não vai ver um criativo igual ele falava 2 anos atrás, porque não funciona mais. Então as coisas vão evoluindo. Então, quando eu entrei realmente para a Seleta, que foi começado a colocar mais conteúdos, aí foi a época que eu comecei a deslanchar muito. Quer ver uma coisa que você me ensinou há um tempão atrás, eu uso até hoje? É a bonificação da indicação bonificada. A bonificação. Nossa, é muito, muito bom. Eu uso isso com todos os clientes. O cliente entra hoje e fala assim, se você me indicar, você vai ganhar R$100 de desconto para cada cliente que você me manda. Não dá muito spoiler, Antônio, que isso aí tá lá na Seleta Comunidade, tá? Só vamos falar assim, indicação bonificada. Pronto, tem que entrar na Seleta para aprender. A indicação bonificada é alguma coisa assim que dá muita diferença, porque o seu cliente te traz outros clientes. Eu tenho, esses dias chegou um cliente para mim que está me pagando agora R$1.800 para fazer tráfego pago. E eu parei para pensar da onde que esse cliente veio. Basicamente, eu arrumei um cliente há um tempão atrás, e esse cliente me indicou outro cliente, que virou outro cliente, e esse cliente virou outro cliente, e esse outro cliente é irmão desse cliente que entrou agora. Cacete. Mano, é uma cascata, velho. É uma cascata. E eu tenho, pelo menos aqui na minha assessoria, eu tenho uma retenção de clientes muito boa. Muito boa mesmo. Eu tenho retenção aqui de 6 meses para cima. Se a empresa for uma empresa estruturada, ela fica comigo 1 ano. O LTV é bom, mano. Bom LTV. Porque os clientes que saem são empreendedores, que eu gosto de dizer, né? Um cara que vai entrar ali só para dar uma olhada como é que é tráfego pago. Às vezes ele não tem nem estrutura para manter aquilo, mas ele quer fazer tráfego pago. Eu faço também, gente. Joga dinheiro pra cá. O cara quer fechar, eu não vou negar dinheiro. Eu jogo, eu não me importo, não. Mas eu gosto mesmo de empresa estruturada. Empresa que não necessita realmente do meu trabalho para poder girar. Por isso que eu adoro concessionária. É o meu nicho favorito. Nossa, é muito bom que você vê. Os caras têm verba, os caras têm paciência e os caras vê o resultado. Qual que é o problema quando o cara é um empreendedor iniciante? Porque ele não tem verba suficiente, ele não tem paciência suficiente. O tráfego pago, ele é um trabalho que é uma escada, mano. Você vai trabalhando no decorrer dos meses e o resultado vai sendo exponencial. Sim, sim. Aí também vai virando uma bola de neve, né? Com o tempo, você vai acabar tendo uma clientela fixa e a partir dos 10 clientes, eu gosto de dizer que você já vai ter uma saúde financeira muito boa, de poder fazer compromisso, de você ficar muito tranquilo, de você conseguir juntar dinheiro, que na minha opinião, que vai te dar mais tranquilidade para você trabalhar e arriscar. Que eu gosto de dizer que a partir dos R$10.000 guardados, a sua vida ela é totalmente... É outra, mano. Os 10 mil. Você guardou R$10.000, você fala, tô tranquilo. Se eu ficar sem cliente zerado durante, coloca aí um ano, você ainda consegue manter. Ei, e o bom é que depois que tu faz R$10.000 de caixa, quer dizer que tu já tem muito cliente. Quer dizer que tu já aprendeu como funciona o mercado. Então, tu não fica sem cliente mais. Sim. Antônio, se tu perdesse todos os teus clientes hoje, deu uma fome aí, uma doença, morreu só os clientes do Antônio. O Antônio consegue subir os mesmos clientes no mesmo mês até. Porque tu já tem experiência, tu já sabe o caminho. A mesma quantidade eu não sei, porque eu tô com 23 clientes agora. Cacete. Em um dia é difícil 23 clientes, né? Mas em um mês a gente consegue. Então hoje em dia eu tô com 23 clientes, alguns fazem social media, eu tô com um faturamento bem legal. Eu ainda quero tirar alguns clientes que são baratos, clientes ali de R$500, mas tem alguns clientes, para mim, que eu gosto de manter, primeiro, por causa da... Não dá dor de cabeça. Não, primeiro, por causa da amizade, segundo, porque eu não faço nada. Só deixa a campanha ligada. Eu já mostrei lá na Seleta várias vezes. Tem uma cliente minha, que ela entrou em 2024, ela entrou em 2023, em setembro de 2023, eu fiz para ela um criativo TikTok, para você que não sabe, não tá na Seleta.
Criativo TikTok eu uso para todos os clientes. É ensinado na Select. Eu coloquei um Criativo TikTok, só um. Ela tem uma média de 90 centavos por mensagem há mais de um ano. E ela tá ativa e tu subiu uma campanha. Ela tá ativa e ela me paga R$500 todo mês, eu não faço nada. A única coisa que eu faço é dar umas otimizadas na campanha dela, às vezes durante o mês, mas é uma campanha que ela é muito boa. O criativo é muito bom, ele conversa com o público. O que eu faço, às vezes, é aumentar a quilometragem, diminuir a quilometragem, mais nada que isso. Então, esses clientes baratos, se você for ter clientes nessa faixa de preço, tem que ser cliente que ele roda sozinho. Se começar a te dar muito trabalho, aí você tem que tirar. Então, se tiver clientes meus que dão trabalho e são clientes mais baratos, é um cliente que ou eles vão sair naturalmente da assessoria, né? Então, é basicamente isso. Ano passado, que foi 2023, que foi a época que eu peguei mais firme e entrei na Seleta, eu faturei R$110 mil. Caraca! Em um ano! E foi ano passado. E tipo assim, eu consegui juntar R$20 mil em pouco tempo. Foi muito rápido mesmo eu consegui juntar 20 mil. Eu lembro que tinha mês que eu conseguia guardar 2 mil, tinha mês que eu conseguia guardar 3.500. É porque... Isso pagando todas as tuas contas e vivendo bem, né? Isso, vivendo bem. E foi quando eu comecei a comprar outras coisas. Por exemplo, desse dinheiro, eu comprei o meu carro. Então, eu paguei o meu carro no Pix. Caraca, mano, isso é muito foda, mano. Poder pagar o carro no Pix. Porque eu saí de lá com o meu carro e com a cabeça tranquila, que eu nem precisava pagar parcela. Entendeu? Você não precisa pagar parcela. Simplesmente eu saí de lá. Toma aqui o dinheiro, me dá meu carro, deixa eu curtir. Eu saí de lá, então, já foi desse dinheiro que eu tinha guardado. E também eu viajei muito durante esse último ano, viajei muito mesmo. Fui para Campos do Jordão várias vezes. Eu fui para Argentina no começo desse ano agora. Comi em muito restaurante, provei as parmegianas aqui da cidade, tudo. Eu investi uma boa grana no meu prazer gastronômico aí nesse último ano também. Tá certo. Ó, foi por isso que eu fiquei, ó, com a carinha redonda. É um processo que acontece com todos nós. Além disso, eu comprei tanta coisa. Mas esse ano específico, eu fui pro Subido ao Vivo, que foi a turma dos gestores que a gente ficou... A gente foi pro Rio de Janeiro. A gente passou quantos dias no Rio? 5 dias? 5 dias. A gente passou 5 dias no Rio de Janeiro vivendo vida de milionário, rapaziada. Se vocês acompanharam os stories, vocês viram. É conta de restaurante para R$1.600 e carne da melhor qualidade. Nossa, agora aquela carne tava uma delícia. Ó, a carne foi 1.000 e pouco, esse um dos jantares que a gente fez. Mas a carne valeu os 1.000 e pouco, cara. Valeu, com certeza. E é um tipo de coisa que se eu falasse pro Antônio de 2020 que eu ia estar no meio de pessoas assim que faturam tanto e eu não ia estar nem um pouco preocupado como é que eu ia pagar aquela conta, que tipo não ia fazer diferença nenhuma pra mim, eu não ia acreditar. Antônio, se tu falasse pro cara lá que ganhava R$50 trabalhando de servente de pedreiro, porque ele ia almoçar, ia jantar, ia dar mais de R$1.000 a conta, tu acha que ele ia acreditar, velho? Eu acho que eu ia acreditar, porque eu sempre fui uma pessoa que fala assim, eu vou ficar rico algum dia. Eu lembro que quando na escola, quando me perguntaram assim para as pessoas lá o que elas queriam ser, eu falei que eu não sabia muito bem o que eu queria ser, mas que eu ia ter alguma empresa, que eu ia ser empresário. Ia ser empresário. Mano, é isso, cara. Os caras já, desde criança, já tá aqui, ó. Porque pelo menos, eu acho que a questão da venda e a questão de você querer ter seu próprio negócio é uma coisa muito intrínseca. Hoje mesmo eu olho para as pessoas que trabalham no CLT e falo assim, irmão, por que você não abre um negócio? Mas tem gente que realmente não quer. Tem gente que não nasceu pra isso, pô. Não nasceu. E eu comecei a aprender a agradecer a Deus que existe pessoas que para trabalhar nos lugares assim. Você pode pensar assim, nossa, você tá sendo muito cruel, mas, irmão, imagina só não ter ninguém. O mundo precisa girar, mano. Imagina não ter ninguém para poder passar com um caminhão de lixo, para poder resolver. O mundo ia se acabar, pai. O mundo ia se acabar. Entendeu? Então, tem pessoas que elas não têm aptidão para poder ter seu próprio negócio. Elas não querem pagar o preço de ter seu próprio negócio. Porque não querem passar anos trabalhando pros outros, montando caixa, aprendendo, se ferrando. Pra depois abrir o próprio negócio e se ferrar de novo. Porque quando tu abre teu próprio negócio, não é mil maravilha. Tu se ferra pra cacete, né? Porque a vida de empreendedor é 7%. Ou você tá trabalhando ou você tá pensando no trabalho. Então, é uma coisa que dá muito mais dinheiro, mas você tem que ter uma pessoa que tem espírito para isso. Manter esse espírito aceso e sempre querer mais. Que o negócio, quando ele não está crescendo, normalmente ele está caindo. Aí não pode. Então, eu lembro que na época da escola eu falei que eu queria ser empreendedor, queria ser empresário, queria vender, e foi uma coisa que eu trouxe.
Então, esse ano agora, falando em coisas que eu comprei, né? A gente foi pro Rio e eu notei a necessidade gigantesca de comprar um iPhone. Ai, quando o cara chegou na cidade dele, a primeira coisa que ele fez, mano. Vai, Antônio, conta. Não, que diferença? Eu tava vendo lá, né? Porque, gente, a gente tava numa mesa lá, com umas 10 pessoas. Só eu tava de Samsung. E é muito diferente, porque os meninos falam assim, ai, me manda por airdrop. Faz não sei o quê. O senhor Ângelo, que ó, tu passava o celular. Pagando na aproximação. Aí eu falei, eu vou comprar um iPhone pra mim. Aí eu fui ver que é realmente uma necessidade e cheguei e eu comprei logo um iPhone 15 Pro Max. Cacete! Ó, o cara tá no iPhone melhor que o meu, tá? O meu é o 14, o cara já meteu logo o 15. Tem dinheiro sobrando, compra o que precisa. Eu cheguei e pensei assim, não, vou comprar um 13 Pro, eu acho que dá. Só que aí eu pensei assim, pô, eu posso comprar o 15 Pro Max. Isso porque não tinha lançado o 16 ainda. Não tinha lançado. Ele comprou o último lançamento que tinha. Foi bem na época que lançou o 16. Então eu falei, vou comprar o 15 Pro Max e a minha namorada comprou o 15 Pro. Então a gente... Cacete, o cara já foi logo... Gastaram logo 10k lá. Mais, gastando uns 13 mil lá. Caraca, mano. Então, top, velho. Eu comprei o iPhone. Esse ano também eu troquei de computador. Eu tinha um i3 bem ruinzinho, bem velhinho, que também estava me acompanhando desde 2021, que eu tinha mudado tudo dele, tinha colocado SSD. Já tinha turbinado. Não dava para melhorar mais nada. E começou a ficar muito ruim de manter, muito ruim mesmo. Tanto que na época eu queria muito comprar um Mac, né? Eu ainda vou comprar um Mac ainda para poder levar eles para os lugares. Acabei comprando um notebook de R$4.500. Também foi outro. É o preço de um Mac. E é um notebook muito bom. Eu gosto muito de jogar, né? Gostava muito de jogar, né? Comprei, mas não jogo. Então, foi uma coisa que eu consegui comprar esse ano. Comprei o iPhone. Comprei também meu carro esse ano. O carro, dependendo do carro do meu pai, para poder fazer as coisas e tudo mais. Viajar e ir para casa da minha namorada. Aí eu consegui comprar o meu carro, né? Consegui comprar ele no Pix, foi uma felicidade gigantesca. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar alguma coisa assim muito grande no Pix, vocês vão ver que é uma sensação indescritível. Você poder falar assim, não, o cara fala assim, não, mas como é que você vai pagar? É Pix. Pix? Pô, ele é verdade, né? Como assim, Pix? Pix, qual que é o Pix? Ai, deixa eu pagar logo que tu já tá me irritando. Eu paguei o valor do... paguei o valor do carro e fui ver, ainda tinha que pagar mais R$1.000 lá de licenciamento, paguei também, e eu voltei... E tem mais uma coisa pra pagar que eu pago também. Aí eu voltei tranquilo, foi uma sensação muito boa. E mais recentemente, essa é uma conquista junto com a minha namorada. Esse ano agora eu pretendo noivar, né? Ano que vem eu pretendo já tá pronto para casar ou já tá casando ano que vem. Que esse ano a gente conseguiu comprar a nossa casa própria. Então, caraca, mano, tu vem falar isso agora, velho. O cara comprou uma casa, mano. Eu guardei pra agora, eu sabia que você... Caraca, mano, eu tô muito feliz. Parabéns, Antônio. De verdade, mano. A gente conseguiu comprar uma casa finalmente, a gente... conseguiu juntar a entrada, porque é bem complicado comprar casa hoje em dia. Mano, é difícil demais, velho. Só de entrada deu quase 90 pau. Então vocês podem pensar que é muito dinheiro. Imagina, se eu trabalhasse de servente, eu ia ficar a minha vida quase toda. Eu acho que lá pros 30 anos, se eu fosse uma pessoa extremamente disciplinada em questão financeira... todo dia, morrendo. Eu consegui comprar. E uma coisa legal também, a gente tinha mais ou menos o valor para comprar, né, início na casa. Só que, para dar certinho, eu tinha que passar 10 mil pro dono da casa, para dar certinho lá a questão do financiamento. Eu tinha 5 pau. Falei, eu tenho 5 mil, só que eu acho que até pro dia 22 do mês que vem, eu consigo arrumar mais 5. E olha que eu tinha que pagar a conta. Não é só arrumar 5 mil. Eu tinha que arrumar 5 mil, fora o que eu já tenho de compromisso para pagar. Então eu ralei, arrumei cliente, que não sei o quê, e fiz os 5 mil, fiz mais do que 5 mil. Então, essa é uma das conquistas que mais vai entrar, assim, legal na minha vida, né? Porque era uma das coisas, das minhas metas do ano, era comprar essa casa, porque eu só vou casar quando eu comprar a casa. Então, a gente caraca, mano, comprou a casa... Olha só, pra mim, velho, ganhar dinheiro é uma habilidade, tá? E tu tem essa habilidade já. Putz, precisava de 5 mil, o cara fez 5 mil. Fez mais de 5 mil. Sim. É uma habilidade. E não, é uma coisa que você vai ver. Eu ainda vou tirar a minha namorada do serviço CLT dela. É porque ela fez jornalismo. Então, ela ficou 5 anos na faculdade. Então, eu acho muito legal ela ainda trabalhar um tempo com isso, porque ela estudou há muito tempo, né? Tem que trabalhar pelo menos um pouco com isso. E como ela faz a questão do story making e do social media, eu tenho certeza que quando ela sair, a gente vai conseguir fazer muita grana como casal.
Justo. Muita grana no computador. Verdade. Porque aqui na região a demanda de criação de conteúdo é muito grande, só que eu não consigo suprir, cobrir a criação de conteúdo, mais meus clientes, e ainda dar atenção para a clientela, que é uma coisa que eu dou muita coisa, atenção. Eu acho que é mesmo por causa disso que os clientes ficam comigo por muito tempo. Além de eu fazer mensagem a R$1, um e pouquinho, dar treinamento comercial e tudo mais, eu dou muita atenção. Então, os clientes são meus amigos, são aqueles clientes que você pode xingar no WhatsApp, cuzão, o que você tá fazendo aí, que não sei o quê. Manda o Pix. Esse é o melhor relacionamento que tem, mano. Cadê o Pix? Aí, vou mandar o agiota aí te pegar. Então, esses são os melhores clientes. Então, quando você consegue criar essa relação com os clientes, eles ficam muito tempo. Então, a minha namorada, futura esposa, ela vai vir para mim ainda para esse ramo. Eu estou conseguindo conscientizar ela que a gente vai conseguir fazer muito mais dinheiro. E é uma coisa que é muito legal. Hoje em dia, eu vejo... É igual no começo. No começo, a gente tem um pensamento de escassez. E para fazer, por exemplo, 3, 4 mil reais é muito difícil. Eu lembro que meu sonho era fazer 3 mil reais por mês, mano. Eu lembro, era meu sonho. E a questão é muito aquela mesmo de você pensar assim, pô, é muito difícil fazer esse dinheiro. Só que depois, quando você começa a ganhar isso por muitos meses seguidos, você começa a ganhar ali 10 mil, 12 mil todo mês caindo esse dinheiro na sua conta, você começa a se acostumar que, tipo, 6 mil já não é muita coisa, mano. É verdade. Hoje em dia, se cair para falar assim, você tem que pagar 6 mil de uma multa que não sei o quê. Meu coração, eu vou ficar muito bravo, né? Porque eu tenho que pagar uma... multa, né? Ninguém gosta. Mas eu não ficaria desesperado igual eu ficaria antigamente. Por exemplo, se chegar alguma coisa e falar assim, custa 6 mil, meu espírito ele já não treme mais. Eu já tive essa fase que se eu perguntasse o preço de alguma coisa e fosse muito caro, me dava um frio na espinha. Muito, muito caro. Muito, muito caro. E também é uma coisa que eu acredito que é uma coisa que o Kevin me falou e eu acredito que é 100% de verdade, que a gente consegue ver que a gente precisa ganhar mais dinheiro, que a gente precisa conquistar coisas novas quando a gente passa por situações e vai em locais que a gente não pode estar lá ainda. Tanto que aqui perto da minha cidade é Campos do Jordão. Campos do Jordão, provavelmente todo mundo conhece, porque a cidade é uma cidade de cartão postal. Só que é muito caro. É muito caro a cidade. Tipo, eu achava extremamente caro as refeições lá. E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá foi porque a gente ganhou um sorteio da rádio. Aí tu experimentou como era a vida dos outros. Eu sentei lá e eu lembro que eu sentei no restaurante e achei... Cara, eu lembro que... Nossa, se for pra todas as refeições ser assim, eu vou ter que passar no crédito. É porque eu paguei uma e eu lembro que eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto do meu rosto, assim, extremamente chateado. Eu acho que eu não tenho essa pasta mais. Eu tinha uma pasta, assim, motivações para trabalhar. Caraca, essa é boa? Essa é boa, quem tá assistindo pega o feeling aí. Aí era uma pasta que eu tinha foto só de situação merda da minha vida, quando eu tava me sentindo... Ei, eu tenho uma dessa que é fotos quando eu era pobre. Sempre que eu tava numa situação ferrada, eu falava, tira uma foto aí de quando eu era pobre. Essas fotos aí são as melhores. Então, foto quando o carro do meu pai quebrou, eu não tinha dinheiro para poder pagar. Foto quando o meu computador parou de funcionar, tive que pegar dinheiro emprestado com a minha namorada para poder arrumar. Foto desse dia, foto de dia que eu tava sem dinheiro nenhum, sem motivação. Então, é uma coisa que eu gostava de ter. Eu acho que tá no outro celular ainda. Gostava de ter e quando eu me sentia desmotivado para trabalhar, eu ia lá e dava uma olhada. Porque chega uma hora que a gente fica muito acomodado quando consegue... Tem dois opostos, né? Quando tu tá muito acomodado que tu não tem nada e quando tu ganha muito e tu fica acomodado porque, putz, tô ganhando já. O que eu vou fazer agora? O problema é ter acomodado quando você ganha pouco. Antônio, eu tenho um vídeo meu que eu acordava 6 horas da manhã pra pegar ônibus. Aí eu tava lá, eu tava na rua pra pegar o ônibus, né? Eu falei, putz, hoje vai ser um dia muito top e tal. Aí o ônibus passou bem na minha frente e eu, caraca, perdi o ônibus. Aí eu correndo e o vídeo filmando, eu correndo atrás do ônibus. Mano, é situações da vida, mano. A gente passa tudo isso. E quando a gente consegue crescer na vida, a gente olha pra trás e fala, putz, caraca, valeu a pena trabalhar, mano. Então, aí quando a gente começa a chegar a um certo nível de sucesso, né, de faturamento mensal, a gente pode chegar a um platô de você querer estagnar ou de ficar acomodado com o que você já tá, né? Porque, por exemplo, na minha cidade aqui, 24 anos que eu tenho, eu não conheço ninguém que ganha mais dinheiro que eu da minha idade. Então é complicado pra gente poder evoluir mais. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, que eu fui com os moleques, o Ângelo, o Heitor e o Kevin, eu vi e consegui sentir como que era isso. Porque os meninos ganham com menos idade do que eu, ganhando muito mais grana. Heitor lá, 21 lá, sei lá, tirando não sei quantos mil por mês. O Heitor, não, 70 mil por mês e tal. Não, falando, não, 45 mil.
contrato de 70 mil. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito atrás. Aí eu cheguei. É massa, mano. Cheguei do Rio, já foi uma questão de experiência, né? E já fiquei extremamente motivado. Inclusive, ano que vem a gente vai ter um evento, né? Vamos ter um evento, todo mundo que é da Seleta Comunidade. E, Antônio, tu diria que depois dessa viagem, onde tu gastou muito dinheiro, tu ganhou mais dinheiro, velho? Com certeza. Mano, é o que eu digo, velho. Tem que gastar dinheiro pra ganhar dinheiro, mano. Você gasta. Então, isso é uma coisa que eu falei com a minha namorada. Eu falei, eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu comecei a gastar dinheiro sem dó. Tipo, eu não choro mais pra passar o cartão. Eu não fico pensando que tá saindo 200 conto do meu bolso. Não, eu só passo. Amanhã, daqui 2 dias, vai entrar cliente de novo. E é uma das coisas mais gostosas de você trabalhar com tráfego pago, é que você recebe o mês todo. Pelo menos eu recebo o mês inteiro. Tem cliente que paga dia 1, dia 2, dia 3, dia... Ai, todo dia tá pingando. Todo dia. Minha namorada fala que eu sou uma das únicas pessoas que ela conhece que tem dinheiro dia 30. Eu recebo mais dos clientes do dia 20 até o dia 30 do que do dia 1 até o dia 20. Então, do dia 20 até o dia 29, eu tô recebendo de 15 clientes diferentes. Então, é muito bom, porque você sabe que mesmo com aquele pouco de dinheiro que tá ali, você consegue guardar, você consegue juntar e você consegue fazer uma reserva muito boa. Se você tiver uma vida controlada, não for uma pessoa gastadeira que gasta muito dinheiro à toa, tranquilo, você consegue juntar 3, 4 mil reais todo mês. E você vai juntando isso aí. Vai virar bola de neve, mano. Daqui a pouco é você poder comprar sua própria casa, você poder comprar seu próprio carro também. E é uma coisa que parece muito longe para quem tem um cliente, para quem não tem cliente. Mas você vai ver, quando isso aí começar a girar e virar uma bola de neve de verdade, você só vai agradecer, porque não precisa fazer muita coisa a mais. Mano, é isso, velho. Ó, Antônio, a gente poderia passar aqui muitas horas, mas acredito que deu pra esclarecer, deu pra gente te conhecer um pouco melhor. Cara, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência de vida aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu até aqui, que assistiu até metade, que vai chegar até o fim, já foi abençoado, cara. Muito obrigado, de verdade. É um prazer ter você na Seleta Comunidade, você ter confiado no meu trabalho quando eu tava começando. Fico muito feliz que esse ano tu tenha feito tantas conquistas, tenha comprado a tua casa, comprado o teu carro, viajado pra fora do país, viajado, curtido experiências, muito feliz, velho, de verdade. Antônio, uma frase que eu sempre gosto de pro meu convidado deixar, uma frase que tu deixaria pra quem tá assistindo agora, uma frase que representa, uma frase que tu gostaria de transmitir pro mundo. Deixa eu ver. O editor, você corta esse pedaço enquanto eu tô pensando, não? Não, tranquilo, o editor não vai cortar. Uma frase que eu gostaria de deixar pro mundo? É. Deixa eu ver. Pode ser sobre tráfego pago em si? Ah, pode ser sobre o que você quiser. Não, vai, eu vou falar a minha frase que eu sempre falo em todos os meus vídeos quando eu tenho que fazer muito esforço. Tem que querer demais. Tem que querer demais. Demais. Tem que querer demais, tem que querer todo dia, tem que querer toda hora e querer mais do que você queria antes, aumentando o seu nível de querer todo dia. Pô, essa é brava, Antônio. Antônio, muito obrigado. Fique com Deus. Ó, pessoal, se você gostou do Antônio, quer acompanhar ele. Antônio, qual que é teu arroba? Meu arroba é o Antônio Ferreira. Show de bola. Quem tá vendo esse vídeo no YouTube, tá aí na descrição também. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Antônio! Tamo junto.